Oi pessoal, hoje é dia das crianças e por isso eu resolvi falar um pouco da minha infância gay. Quem me acompanha sabe que eu questiono muito a forma como a nossa ideia de sexualidade, né, produz aí problemas, fala sobre como rótulos são criados e essencializados como parte definidora da vida de alguém, e isso passa por aí também, né? Identidade sexual, como o próprio termo já diz, é uma identidade a partir do sexo, né? Da sexualidade, da afetividade, de práticas sexuais ou de desejos, que são coisas que a gente não associa, na nossa ideia romantizada, né, à infância. Supostamente não existe sexo e sexualidade infantil até que você, na adolescência, descubra que, ó, puxa, vamos desejar pessoas. Não é bem assim, mas também não vou me arvorar ao debate da sexualidade infantil. Só que o fato é que toda pessoa adulta que hoje se identifica como LGBT, ou é identificada como tal, já foi criança. E, em muitos casos, desde a infância, elas apresentaram coisas que a sociedade dizia ser de viadinho, menino que quer brincar de boneca, etc, etc, etc. Eu, obviamente, sempre quis brincar de boneca e por isso aos 5 anos de idade fui para uma psicóloga onde eu aprendi tudo sobre sexualidade e o que era uma sexualidade, por que as pessoas não gostavam, por que deveria evitar e tudo mais. Eu acho que a ideia era que eu não quisesse mais brincar de boneca, o que, como vemos, fez muito sucesso, deu muito certo esse tratamento. Mas o fato é, ser uma criança LGBT, para mim, foi entender algumas coisas muito violentas, né? Primeiro, a cada minuto, né, a cada dia que passava, que eu ia ficando mais velho e vendo que, puxa, realmente, aparentemente, eu sou isso que as pessoas dizem, eu sou isso que a minha família não quer, foi muito doloroso. Porque você entende que existe uma coisa que deve ser negativa, já que todo mundo não quer que você seja e brigam com você e você vai fazer tratamento e qualquer coisa nesse sentido, e você vai percebendo que é verdade, você é mesmo e não tem como fugir, não tem o que você faça que vai resolver isso. Isso é doloroso. A violência, porque na escola e qualquer outros lugares você sabe que você é alvo de violência por causa disso, então você é xingado, você apanha, você, enfim, passa por uma série de coisas que ainda hoje crianças LGBT estão aí enfrentando. E a sexualização, né? Meninos são hipersexualizados, né? A gente, na nossa sociedade que é machista, desde muito cedo você é estimulado a ser o garanhão, ter suas namoradinhas, pegar geral. E no caso dos meninos gays, assim, no meu caso em específico, existisse cuidado de, ó, puxa, por causa disso que você é e o que você está fazendo, cuidado com os homens, porque os homens podem se sentir no direito de fazer as coisas, e pior ainda, a constatação de que isso era verdade. Então, em diversas etapas aí da minha vida, eu me senti alvo de assédio de homens mais velhos, enquanto eu ainda, enfim, já entendia que provavelmente eu seria mesmo um homem gay, mas eu ainda não estava preparado para fazer sexo, não estava querendo fazer nada disso, não estava disponível para sexo, e mesmo que estivesse, mesmo que quisesse, eu tinha, sei lá, 12, 13, 14 anos, não era para um homem mais velho achar que porque de repente eu tô dando pinta ou tô com uma camisa rosa, ele vai chegar perto de mim, me encoxar, alguma coisa nesse sentido. Então, na nossa sociedade machista, existe muito a ideia do gay, que é uma identidade sexual, né, uma identidade a partir do sexo, como algo muito promíscuo, que está sempre disponível para sexo e que, portanto, o homem heterossexual macho concede essa graça de repente, se permitir desejar, se permitir chupar, se permitir qualquer coisa. E no caso das crianças LGBT também tem isso, né? Então você tem, no caso das meninas, uma violência muito grande, porque tem que aprender a gostar de homem e tudo mais. A gente sabe que acontecem coisas horríveis relacionadas a isso. E no caso dos meninos, acontece também esse assédio masculino muito forte de que o menino está disponível. Então é chocante que hoje em dia
né, nos recentes debates aí sobre o que aconteceu lá na exposição em São Paulo e a censura do Queer Museu, as pessoas falem tanto em proteção da criança, e recentemente eu até falei sobre esse caso do Piauí, né, do pai que deixou o filho dormir lá com um condenado por estupro de vulnerável, e que obviamente não teve a mesma repercussão, embora tenha tido alguma, porque imagina, né, se as pessoas estão preocupadas com o interior do Piauí, quando você pode se preocupar com uma exposição em São Paulo, não é mesmo? O Brasil é muito desigual, existem muitas coisas muito pesadas acontecendo com muita criança todo dia, principalmente fora de grandes eixos urbanos. Então você tem muita prostituição, você tem muita exploração, você tem muita violência. Essa violência geralmente é dentro de casa. A maioria das famílias é a mais tradicional e insuspeita possível. Já estava aí o Nelson Rodrigues ficando famoso escrevendo justamente sobre as perversões da família tradicional. Então é muito chocante que as pessoas usem da criança apenas como um espantalho para tentar promover seus ideais conservadores, quando na verdade não existe nenhuma preocupação de verdade com as crianças, né? Não existe preocupação com criança pobre, não existe preocupação com criança negra, não existe preocupação com criança LGBT. Então assim, vocês não estão realmente preocupados com crianças. Vocês estão preocupados em impedir que se fale dos assuntos. O que é lamentável, porque não falar sobre sexo, sexualidade, gênero, sobre o que acontece, como as coisas são e devem ser entendidas, é justamente o que deixa as crianças mais fragilizadas, mais passíveis de serem alvo desse tipo de violência, né? Você vai criando uma sociedade que trata o sexo como tabu e, enfim, as pessoas não são preparadas para lidar com isso. Então, de repente, vai ter criança que não vai nem reconhecer uma situação de assédio, não vai conseguir se prevenir aí porque não pôde falar sobre isso. Talvez ela sofra uma violência e ela tenha vergonha de dizer porque ela sabe que não deve falar sobre sexo. Então, assim, acho que o mínimo que a gente deve pensar hoje, que é Dia das Crianças, e aqui que a gente fala sobre sexualidade, é em falar mais sobre sexo e sexualidade, falar abertamente, falar sem medo, falar porque isso é importante, e acolher, né? Acolher que crianças que são diferentes, elas podem estar passando por um processo muito violento de entender que aquilo que elas são não é aceito, não é tratado como ideal e que elas vão ter que lidar com isso desde muito cedo. Então, se vocês realmente têm alguma preocupação com criança, com a vida das crianças, até porque tem gente que se mata por causa disso, e não são poucas entre os adolescentes LGBTs, aliás, esse número é muito alto, falem mais, conversem com as crianças, aceitem falar. Você não precisa de repente trazer isso para sua casa, do tipo, eu sou conservador, então eu não quero falar muito. Ok, gente, que seja, mas saiba que isso precisa ser discutido em sociedade, saiba que precisa estar na novela, precisa estar no museu, precisa estar na escola, isso precisa ser discutido. Então, vamos falar mais para tentar salvar as nossas crianças, ok? Então, feliz Dia das Crianças para quem está assistindo e para quem é criança para sempre.